Olá, meu nome é Antônio Carlos, estamos aqui hoje para falar sobre estratégia empresarial. Inicialmente, nós abordaremos os conceitos básicos do pensamento estratégico e falaremos também sobre o processo de gestão estratégica. Antes de mais nada, é muito bom a gente refletir sobre o que é estratégia. Estratégia não é um plano de marketing, estratégia não é um plano voltado para marcas e nem para produto. Portanto, estratégia é empresa diferente de produto. Estratégia empresarial, no entanto, terá um impacto fundamental em marketing, em finanças, em recursos humanos e, consequentemente, em produtos. Estratégia corporativa visa inicialmente a gente falar dos negócios e falar de marketing, de recursos humanos, de tecnologia e de finanças. O que é estratégia, então? O que devemos pensar estrategicamente? Quais são os benefícios do planejamento estratégico nas organizações? Não dá para falar sobre estratégia sem fazer as seguintes perguntas: o que, como e com quais recursos eu quero competir? Só para a gente fazer uma reflexão, estratégia é um termo que surgiu no meio militar. Os generais, para vencer as suas batalhas, pensavam estrategicamente sobre todos os recursos necessários para conseguir esse objetivo. E do mundo militar para o mundo corporativo foi um salto, porque tudo depende de organização. Tudo depende de pensar de forma organizada, estabelecer objetivos, estabelecer com que recursos eu vou competir. Então, tanto no meio militar quanto no meio empresarial, eu preciso ter em mente que recursos, tanto recursos humanos quanto recursos materiais, quanto recursos financeiros, são fundamentais para que eu possa viabilizar os meus objetivos estratégicos. Pensar estrategicamente requer, portanto, muita disciplina. As pessoas precisam ser organizadas. O pensamento tem que estar organizado. E para que isso aconteça, é preciso que a pessoa se acerque do mais absoluto número de informações e auxiliares que possam contribuir para a construção de um pensamento estratégico. Temos algumas citações que poderiam ser usadas nesse momento. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer a história novamente. Esse pensamento é de Mahatma Gandhi, pensador que deixou um legado muito grande para a humanidade. E, logicamente, a gente usa isso aí para conceituar realmente o que é pensar estrategicamente. Um outro pensamento: a verdadeira viagem de descoberta não consiste em sair à procura de novas paisagens, mas em possuir olhos para essas novas paisagens. Quem falou isso? Foi Proust. Então eu estou falando de pessoas que, de certa forma, contribuíram enormemente para essa conceituação de estratégia no mundo de hoje. E agora, fazendo uma viagem no tempo, vamos falar de Michael Porter, que é um grande pensador da disciplina estratégica. Ele nos deixou e nos deixa um grande legado nesse sentido. O contexto da estratégia, então, é formulado da seguinte forma: no ambiente interno, eu tenho as ameaças relacionadas com aquilo que são as minhas fraquezas. E tenho aquilo que eu poderia considerar como sendo as minhas oportunidades, que são os meus pontos fortes. Do ponto de vista externo, eu tenho todas as ameaças possíveis e essas eu não posso controlar. Então, do lado externo da empresa, eu tenho uma série de fatores que interferem no meu negócio, mas que são impossíveis de controlar pela empresa. Do ponto de vista interno, eu posso controlar todos esses fatores porque eles estão ao meu alcance e faz parte do meu ambiente, do meu cotidiano. Para que eu possa realmente trabalhar estrategicamente, é muito importante eu associar a seguinte questão:
Eu, usando a matriz SWOT, que é uma ferramenta excelente do ponto de vista de diagnóstico, eu vou obter os meus pontos fracos, os meus pontos fortes do ambiente interno versus as minhas oportunidades e as ameaças que são do ambiente externo. Cruzando esses elementos, eu vou ter então os seguintes ambientes: o macroambiente, que vão tratar das forças econômica, demográfico, político-legal, tecnológico, sociocultural e natural. Do ponto de vista do microambiente, nós temos o mercado e eu vou olhar com bastante acuidade para os consumidores, os intermediários, os concorrentes e os fornecedores. E do ambiente interno eu vou olhar para a empresa, olhando para produtos, olhando para a área comercial da empresa, para finanças e recursos humanos. São desses três ambientes que eu vou tirar as respostas para desenvolver a SWOT. A SWOT, então, passa a ser um marco fundamental para me iniciar o meu pensamento estratégico. Então, ficar bem fundamentado nesse momento que, se eu tenho informação de qualidade, eu consigo fazer uma formulação estratégica de qualidade, porque a informação de qualidade é como o alicerce para uma casa. Alicerce bom, eu posso construir paredes sobre esse alicerce que ele não ruirá ao longo do tempo. Então, aí eu tenho que obter as seguintes respostas: oportunidades e ameaças do ambiente externo, pontos fortes e pontos fracos do ambiente interno. A partir dessas respostas, eu vou trabalhar com a matriz SWOT, que vai me proporcionar um diagnóstico. Com base nisso é que eu vou começar a pensar estrategicamente. E aí eu entro no prognóstico, que é uma visão futura com base nas informações do passado e do presente. A partir daí é que eu penso do ponto de vista dos objetivos, da estratégia propriamente dita para atingir esses objetivos, do plano de ação para que cada um desses objetivos possa ser alcançado ao seu tempo e as ferramentas de monitoramento que eu preciso ter para que ao longo do tempo eu tenha condições de estar monitorando cada um desses objetivos sem que eu perca o meu alvo, aquilo que eu realmente queira atingir. E, se necessário, corrigir os rumos para que em tempo hábil eu não perca o meu foco. E finalizando, eu concluo então o pensamento estratégico já com uma definição clara daquilo que realmente é o pensamento da empresa com relação aos seus objetivos. O processo de planejamento obedece à seguinte metodologia: eu tenho que ter objetivos e para esses objetivos eu tenho que definir as estratégias para cada um deles. Então, a base para que eu tenha uma boa formulação estratégica é uma análise sistemática de todas as informações, tanto do passado do negócio, do ambiente em que eu estou inserido, quanto daquilo que eu prevejo para o futuro dessa empresa. Pensar estrategicamente, então, depende claramente de uma base muito bem alicerçada de informações do passado e do presente. E eu tenho que estar muito bem focado naquilo que pode ocorrer no futuro. Ora, se eu tenho uma situação dessa bem mapeada, a chance de eu ter um planejamento estratégico com possibilidade de sucesso passa a ser muito grande, levando em conta que para fazer tudo isso eu tenho que ter muita disciplina. Lembrando que o planejamento estratégico tem que estar bem relacionado com a missão da empresa. São as declarações institucionais que norteiam todo o processo de formulação estratégica de uma organização. Veja bem, para que eu tenha um bom planejamento estratégico, eu tenho que pensar em duas coisas muito importantes. De um lado, o uso de recursos, a maximização desses recursos para que eu possa atingir as oportunidades que se apresentam à minha frente. De outro lado, eu não posso deixar de olhar que nós vivemos hoje num mundo globalizado e cada dia que passa a tecnologia nos coloca mais próximos uns dos outros.
O mercado hoje já não é definido em função de um espaço geográfico. A tecnologia nos aproxima desses mercados, fazendo com que a gente esteja realmente como se estivéssemos conversando com o nosso vizinho ao lado, dada a velocidade com que as informações trafegam no mundo digital. E, logicamente, em função de todo esse aparato tecnológico que nos proporciona uma facilidade de comunicação muito grande, nós começamos a pensar o seguinte, que hoje não existe mercado local, o mercado local é global. Eu posso, só para citar um caso, eu tenho o WhatsApp e posso estar conversando nesse exato momento lá na China. Então fica muito próximo os mercados. Então eu preciso de lançar a mão não só de todas as informações que eu tenho, mas também da tecnologia que me proporcionará realmente acesso e facilidade de comunicação com o mundo globalizado que nós vivemos nos dias de hoje. E nós não podemos esquecer de olhar também a seguinte questão: ciclo de vida de produto. Olha bem, ciclo de vida de produto é fundamental para que a gente imagine produtos hoje cada vez mais rápidos, no sentido de introduzir, ter maturidade e declínio e, logicamente, abandono. Há um ciclo de vida de produto hoje, a gente imagina aí no máximo, 2, 3 anos ele já tem que ser reciclado ou até abandonado em muitos casos, dependendo da área de atuação. Então nós não podemos ser lentos nesse processo de planejamento. A velocidade com que o mundo nos impõe coloca realmente como demanda principal a agilidade na fórmula como as empresas estabelecem o seu planejamento estratégico. E, logicamente, eu preciso de atender a todos aqueles que estão envolvidos com a organização. Eu estou me referindo aos stakeholders. São aqueles que influenciam o processo de tomada de decisão e a definição dos interesses de cada um deles. Imagina só, stakeholders têm interesses conflitantes. O pensador estratégico tem que abordar essa questão de forma tal que os conflitos sejam minimizados para que os objetivos da organização sejam atingidos com o melhor resultado possível. Esse, então, seria o primeiro passo para que a gente tivesse uma formulação estratégica de sucesso. A estratégia competitiva é a formulação que permite com que o desenvolvimento dessa formulação seja o mais eficaz possível, seja realmente o mais objetivo possível para que eu tenha realmente os interesses dos stakeholders atingidos. É isso que eu preciso. E a estratégia competitiva me permite ser diferente dos meus concorrentes. Se eu for igual, eu estou perdendo a essência da estratégia competitiva. Eu poderia dizer para vocês, nas outras etapas, alguns outros pontos que serão fundamentais para que a gente caminhe nesse assunto. Na próxima oportunidade falaremos sobre eles.